Sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos orar enquanto os nossos irmãos entram, para que a gente já consagre essa live ao Senhor e que a gente, em nome de Jesus, chame ainda mais a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Amém? Sobre esta live, sobre esse devocional, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, papai amado, pai querido, por mais uma semana que iniciamos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te agradeço por este devocional, Pai, que estamos prestes a começar, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada homem, cada vida de cada mulher aqui, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço porque o Senhor os guardou, porque o Senhor os protegeu, porque o Senhor blindou, Senhor, a vida deles, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, papai, no nosso meio, Pai, por todas as respostas, por todas as ativações que o Senhor tem feito, Pai, por todas as curas e por todos os milagres que o Senhor tem proporcionado, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Eu entrego o domínio e o controle desta live nas tuas mãos, Cordeiro. Eu peço que o Senhor, meu amigo Espírito Santo, conduza essa live, Pai, conforme bem lhe apraz, Senhor. Que não seja eu, Senhor, a ministrar, mas seja o Senhor através de mim. Para isso, passo matenais, Senhor, nos meus lábios, Senhor. Santifica, Senhor, os nossos ouvidos, ó Pai. Trata o nosso coração e deixa ele, Senhor, como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Peço que o Senhor derrame o sangue do Cordeiro sobre as nossas mentes agora, Pai, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor venha alinhando a mente, o consciente e o subconsciente, Pai, derramando sobre nós o espírito da sabedoria e o espírito da revelação da palavra, para que o Senhor nos revele, Pai, em nome de Jesus, o teu querer e a tua vontade, porque está, Senhor, atrás da letra, Pai. Eu declaro, Senhor, que nada poderá roubar, Senhor, as sementes que o Senhor vai lançar, e nada poderá interferir no teu agir, Pai, durante esta live. Para isso, selamos no mundo espiritual os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro, amarrando todo o principado e potestade local. Que todos os dominadores das trevas, Senhor, sejam amordaçados e amarrados com cordas de fogo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os demônios que andam pelos ares, pelas conexões de energia, de rede elétrica, Pai, conexões de internet, Senhor, eu declaro, Pai amado, Pai querido, que eles não terão acesso nem à minha casa, nem à casa dos meus irmãos. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, o teu Espírito fluindo em nós e através de nós. Derrama, Senhor, derrama sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, o teu agir, a tua Shekinah, a tua glória, Pai. Nos revela, Senhor, a tua vontade, nos revela o teu querer, Pai, e nos prepara, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco durante esta semana e durante este dia. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Tel. Bom dia, Cleike. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui. Jéssica, William. Amém? Amém. Vamos orar. Amém, Simone. Vamos orar, Lucimar, em nome de Jesus. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir. Débora, bom dia, Mari. Bom dia, Sheila. Vamos orar. Amém? Glória a Deus. Para você que está aqui de primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Fazemos o nosso devocional todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h45. E estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, do livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos ler capítulo 15 e capítulo 16. Amém? Glória a Deus. Então, para quem puder e conseguir, pegue aí a tua Bíblia, a tua espada e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã abençoada, em nome de Jesus. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. A desobediência de Saul. Samuel exortou a Saul, dizendo: Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel atacando quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e do seu povo. Mata homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o seu exército, passou em revista em Telaim,
200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: Fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados, juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel, quando estavam caminhando para esta região vinda do Egito. Imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Ávila até Sur, que está a leste da vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo a fio de espada para cumprir o anátema. Todavia, Saul e os seus exércitos pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra do gado miúdo e do graúdo, aos animais gordos e às ovelhas. Enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Vamos lá, versículo 10. Saul é condenado pelo Senhor. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: Arrependo-me de haver prometido a Saul a realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: Bendito sejas tu de Yahvé, e executei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou: E que são esses bálidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: Os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: Cale-te, deixa-me dizer o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: Dize-me. E Samuel falou: Por menor que sejam os teus próprios olhos, não és chefe das tribos de Israel? E Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: Parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, e faz-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: Mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a quem foi incumbido. Poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou as ovelhas e os bois de despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste as palavras de Yahvé, ele também o rejeitou como o rei de seu povo. Vamos parar aqui. Povo de Deus, essa história aqui ela é bem conhecida, amém? Para a maioria de nós, né? Para a maioria daqueles que já são velhos convertidos no Senhor, essa história ela é bem conhecida. E ela fala de uma coisa que eu e você, se não tomarmos conta da nossa vida com Jesus, se nós não tomarmos conta da nossa caminhada, a gente se comporta exatamente como Saul se comportou aqui. Por que a gente se comporta exatamente como Saul? Porque na grande maioria das vezes o Senhor nos dá direcionamentos, o Senhor nos aponta caminho, o Senhor fala aquilo que nós devemos fazer, mas a gente acha que sabe conduzir a nossa vida e a gente faz da forma como a gente quer. Não seguindo a totalidade da palavra de Deus, não seguindo a totalidade daquilo que Ele mandou fazer, fazendo apenas a parte que nos convém.
nos deixando ser comprados, nos deixando ser vendidos e confundidos pelo inimigo por aquilo que os nossos olhos carnais veem, e não por aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direcionou a fazer. Muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho porque a gente não quer viver a totalidade do Espírito Santo de Deus. Aqui Saul, ele se deixou levar pelos bois, ele se deixou levar, amém, pelas vacas, ele fez a metade da palavra de Deus. Ele achou que só porque ele tinha um chamado, ele achou que só porque o Espírito Santo de Deus tinha sido compartilhado com ele através dos profetas, que ele tinha sido o rei, ungido rei, ele poderia andar com as próprias pernas. Deus mandou aniquilar, acabar com tudo. Deus falou, é para você considerar anátema, amaldiçoado, acabar com tudo, do maior ao menor, todos os tipos de bois, tudo. Não era para ficar com nada. E Saul, por um momento, achou que na cabeça dele, se ele ficasse com os bois bonitos e com as ovelhas bonitas e fizesse um sacrifício para Deus, aquilo iria subir como aroma suave às narinas do Senhor e o Senhor iria se agradar pelo ato de desobediência dele. E muitas vezes a gente faz exatamente isso. A gente desobedece o Senhor nas ordens que ele dá e depois a gente acha que jejuando vai agradar o Senhor. O Senhor não quer sacrifício, ele quer obediência. O sacrifício é um adendo, o sacrifício é um up espiritual. O sacrifício do jejum, vamos falar para o jejum, porque hoje a gente não faz mais sacrifício de animais, porque o próprio cordeiro já foi o sacrifício vivo que nos era necessário, amém? Mas um sacrifício de jejum para matar a tua carne, ele tem que ser em primeiro lugar, para te conectar com o Senhor. E não porque você pecou lá atrás, e aí, agora eu vou jejuar pedindo perdão pelos meus pecados. É errado? Não, mas não é isso que o Senhor quer. Porque é isso que a palavra está dizendo aqui. No versículo 22, Samuel declarou, agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? Você pode fazer a vida inteira de jejum. Se for desobediente à palavra do Senhor, para ele não vale de nada. Você está apenas fazendo uma dieta para você emagrecer. Porque no mundo espiritual não está fazendo efeito nenhum. Não adianta querer ter uma vida jejuada, não adianta querer ficar fazendo jejum, propósito, eu vou fazer campanha. Tá cheio de gente que faz um monte de campanha da causa impossível, campanha do monte da oração, campanha de plantar bananeira e fazer não sei o quê, campanha disso, campanha daquilo, só que não obedece a palavra. Só que não muda a sua conduta, só que não deixa Deus trabalhar por inteiro, por completo, porque acha que pode ser conduzido sozinho pelas suas próprias vontades. Deus só é consultado quando o chicote estrala. Quando está tudo mais ou menos ou tudo bem, não esquece que Deus existe e vai e faz aquilo que bem lhe dá na telha. Aí dá tudo errado porque não consultou o Senhor. Vamos fazer a campanha. Vamos fazer a campanha de fazer não sei o que lá. Vamos subir um monte 70 dias de madrugada, mas não teve o quê? Obediência à palavra. Não adianta. Não adianta. Porque depois ele continua, de modo algum a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão do coração, ser submisso de coração, mais do que a gordura de carneiros. Mas, Michele, eu tento, mas aí eu não consigo ser submissa à vontade de Deus. Então, você vai mudar o foco do teu jejum. Então, você vai mudar o foco dos teus propósitos e das tuas campanhas. Em vez de você pedir para Deus fazer algo sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida do casamento, peça para Deus tratar você. Se você não consegue ser obediente, se você não consegue ter um coração submisso, o primeiro jejum e o primeiro propósito que você tem que fazer é, Senhor, me trata. Porque o jejum é exatamente para isso. O propósito, ele tem que ser para isso. Primeiro te tratar, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque não adianta ficar fazendo um monte de jejum, um monte de propósito, um monte de campanha, se você não for tratado no teu ego, no teu orgulho, no teu caráter, na tua soberba. Porque depois continua a palavra dizendo, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria. Então, quando eu e você somos rebeldes com aquilo que o Senhor pede,
com a vontade de Deus, rebeldes com o Espírito Santo de Deus, nós estamos dentro de um pecado como da feitiçaria. Isso quer dizer que a gente não é diferente daqueles que estão fazendo culto aos outros deuses. A gente não é diferente de satanista, de espírita, de macumbeiro, quimbandeiro, de seja lá o que for. O Senhor coloca todos nós no mesmo patamar. E isso é muito sério. Isso é muito sério, povo de Deus. Não adianta a gente pegar e ficar fazendo campanha das 70, eu não sei, esses montes de campanha, eu sou contra a campanha? Não sou contra a campanha. Eu não sou contra a campanha. Só que eu acho que isso é feito de uma forma como tapa-buraco. Em vez de levar cura, em vez de você tratar a raiz, você fica colocando somente remendo em pano velho. Você fica colocando remedinho em doses homeopáticas, em vez de você ir lá e dar uma bezetacil logo para tratar logo a causa. Não adianta ficar fazendo campanha para restaurar o casamento, não adianta ficar fazendo campanha para mudar a vida financeira se você não tratar a raiz. Porque às vezes o casamento está uma grande bagunça, por quê? Porque você não tem posicionamento dentro da tua casa, porque você ainda vê filme pornográfico com o teu marido, porque você ainda tem condutas dentro do teu relacionamento que não é de agrado do Senhor. Que às vezes Deus já pediu para vocês não fazerem e vocês continuam fazendo, porque o que importa é o desejo da carne. Porque o que importa aqui é o meu prazer. A vontade do Senhor é a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus muitas vezes não vai agradar a nossa carne. Muito pelo contrário, a vontade de Deus vai fazer com que ela morra, com que a nossa carne e a nossa alma seja esmigalhada, para que o novo eu cresça verdadeiramente. Depois que o novo eu crescer verdadeiramente, que o Espírito vir e você sentir dentro da tua medula que Deus está mudando o teu DNA, aí você entende que tudo aquilo que antes para você não conseguia fazer mais, você não conseguia deixar porque te trazia desejo carnal, para você já não faz mais sentido. Porque você verdadeiramente nasceu de novo, porque você verdadeiramente começou a obedecer ao Senhor. E aqui o que Saul fez, ele achou que só porque ele já tinha uma vida com Deus, que só porque o Espírito Santo de Deus tinha sido compartilhado com ele achou que ele poderia deixar vivo o rei ali de Amaleque, Agag vivo. Ele foi totalmente desobediente a uma ordenança explícita de Deus. E outra coisa que Saul fez, ele levou os soldados a pecarem também. Porque ele era o líder, porque era ele que estava à frente. E às vezes a gente acaba, com o nosso posicionamento, fazendo com que a nossa casa, com que a nossa família, com que os nossos cônjuges, se você é líder dentro de igreja, se você é pastor dentro de igreja, você acaba fazendo também com que aqueles que estão debaixo da sua liderança, debaixo da tua unção, também acabem pecando porque você não foi fiel a uma palavra do Senhor. Aí depois vê que as coisas estão saindo do controle porque não foi obediente ao Senhor, começa a fazer sacrifício atrás de sacrifício. E aí sabe o que acontece? Deus não recebe. Aí a pessoa jejua, não tem resposta no jejum e não sabe por quê. Porque está subindo como um aroma fétido. Porque não se arrependeu verdadeiramente. Deixa eu só silenciar aqui, gente, peraí. Só um minutinho. Ai, Deus. Aí, pronto. Aí, pronto. Voltou. Amém. Glória a Deus, agora voltou. Vamos lá, eu tinha esquecido de tirar o som aqui, senão eu fico recebendo as mensagens e eu me perco. Então vamos lá, voltando. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba perdendo a visão daquilo que o Senhor, a essência daquilo que o Senhor nos liberou. Amém? Aí tem as consequências, vamos lá. Saul pede perdão inutilmente. Saul agora roga a Samuel. Pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi
o povo e lhe dei ouvidos. Então vamos lá. Saul aqui, ele se arrependeu, amém? Porque ele teve medo, e em vez dele ouvir a voz do que o Senhor tinha falado, ele preferiu ouvir a voz dos outros, a voz do povo. Pequei porque eu tive medo, eu temi ao povo e dei ouvido ao povo. Às vezes Deus já pediu para você fazer algo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas aí você teve medo e aí você preferiu consultar uma terceira pessoa e aí você vai lá e dá ouvidos ao que a pessoa falou, mas não dá ouvido ao que Deus disse. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Entretanto, Samuel respondeu, não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o, e Samuel concluiu, eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel, e já o entregou ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda o seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou, eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahvé teu Deus. E Samuel, esquecendo, retornou na companhia de Saul, e este adorou o Senhor. Então vamos lá. Povo de Deus, hoje nós sabemos que nós vivemos na nova aliança. Que a antiga aliança, amém, ela já não existe mais, porque pelo sangue do Cordeiro nós somos purificados, santificados, lavados e remidos em teu sangue. Que para a honra e glória do Senhor, se a gente vai lá e busca arrependimento, o sangue de Jesus, ele vai lá e ele limpa, ele nos lava e a gente se torna alvo como a neve de novo. O problema é, estão fazendo da graça uma hipergraça. O problema é, até quando você vai ficar fazendo aquilo que é desprezível aos olhos de Deus e usando da graça um instrumento para ficar passando pano para o teu pecado? Ai, porque hoje a lei antiga não existe mais. Hoje nós vivemos na época da graça. Mas a hipergraça foi criada por homens para tentar passar um pano para aqueles que gostam de ter uma vida de pecado. Então eu pequei, a graça vai lá, Jesus me perdoa, eu faço um jejum, isso quando a pessoa jejua. Ah, eu faço um propósito, eu faço uma campanha de purificação de 7 dias. Eu vou subir no monte 7 dias. Depois, no 8º dia, Deus já lançou no mar do esquecimento, porque eu me purifiquei 8 dias. Não dá nada eu ir lá e continuar pecando de novo. Entenda algo. Nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. Mas a palavra e o Deus que criou a lei é o mesmo Deus da graça. E a palavra diz que quando a taça da ira dele se encher, ela vai ser derramada. E aquilo que ele escreveu, ele não muda jamais. Então ele fala, isso daqui que nós lemos no versículo 22 e no versículo 23, que ele prefere a obediência do que o sacrifício, ela é real dentro da graça também. Que ele diz que a rebeldia, como o pecado de feitiçaria, ela também vale para a graça. E vai chegar uma hora que a ira de Deus, ela vai se transbordar sobre a minha vida e a sua vida, se você e eu continuarmos fazendo aquilo que é desprezível aos olhos do Senhor. Não importa se é a graça. O que importa é que o Senhor quer que você se arrependa de ter uma vida pecaminosa. Não dá mais tempo de ficar vivendo de campanha em campanha. Faz 7 dias de campanha e peca o restante do mês. Faz 70 dias de oração, mas os outros 300 dias, mas os outros 200 dias do mês está no pecado. É a mesma coisa que o Senhor falou antes. O Senhor quer que você viva 24 horas do dia com Ele. E não apenas 12, não apenas 18, não apenas 22. Ele quer poder estar com você em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus quer estar com você em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus tem que te acompanhar do seu levantar ao seu deitar.
Se você decidir entrar dentro de uma casa de prostituição, o Espírito Santo de Deus não vai estar com você. Se você decidir entrar dentro de uma biqueira para pegar droga e consumir, o Espírito Santo de Deus não vai estar com você. Se você decidir entrar dentro, sei lá, do teu quarto e ficar vendo filme pornográfico, o Espírito Santo de Deus não vai estar com você. Porque você está descumprindo algo que é do Senhor. Filho, você está batendo aqui. É tempo de mudança. É tempo de arrependimento. É tempo de fazer aquilo que agrada ao Espírito Santo de Deus e não mais a tua carne. Para que ficar, amém? Em nome de Jesus. Oi, filho. Tá. Para que ficar fazendo campanha atrás de campanha? Não é mais fácil você ter uma vida santificada do que você ficar fazendo campanha atrás de campanha? Eu quero dizer aqui uma coisa. A partir do momento em que você decidir ter uma vida com Jesus, você não vai precisar ficar fazendo campanha atrás de campanha. Você não vai precisar ficar subindo um monte, descendo um monte, pedindo para Deus responder a tua oração. Porque você vai ter tanta intimidade com o Espírito Santo de Deus que você vai orar e Deus vai fazer. É simples assim. Gente, não tem segredo ter vida com Deus. Não tem segredo. A única coisa que Ele quer é que você largue mão dos pecados e das suas vontades carnais. É só isso. Tem gente que não quer deixar as vontades carnais achando que a vontade do Senhor não traz prazer para a carne. Deixa eu te falar, traz. E é um prazer de verdade. Porque você vai estar vivendo a vontade dele. Você vai aprender e viver a palavra. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos parar, povo de Deus, em nome de Jesus, de ficar fazendo as coisas por barganha, de ficar fazendo as coisas de forma metódica. Não tem método, é entrega. Você não precisa ficar fazendo malabarismo nenhum, é só você se entregar com o Espírito Santo. É só você ter intimidade com ele. Como que eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus? Como que você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus? Chama ele para fazer parte do teu dia todos os dias. Conversa com ele. Espírito Santo, bom dia. Mesmo que para você pareça uma loucura. Cara, como que eu vou falar com alguém, dar bom dia para alguém que eu não estou vendo? Como que eu vou conversar com uma pessoa que eu não estou vendo? Você não está vendo, mas você pode sentir. Você pode ouvir. Ele te toca. Ele toca em você como uma brisa suave, como um fogo consumidor. Ele toca em você. Você sente o Espírito Santo de Deus porque ele é uma pessoa. Ele não é uma pombinha. Ele não é um ventinho. Ele é uma pessoa que tem sentimento. Então aprenda a ter, em nome de Jesus, intimidade com o Espírito Santo de Deus. E você vai ver que você não vai ficar precisando fazer campanha atrás de campanha para a resolução dos teus problemas, que muitas vezes foi porque você não ouviu o Senhor. O foco principal do jejum está lá em Isaías 58, que depois nós vamos falar a respeito disso um pouco. O foco dos jejuns é o quê? Matar a carne, matar o ego, matar a natureza adâmica que está dentro de mim, dentro de você, para que você se conecte com o Pai. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Morre Agag e Samuel parte. Depois Samuel ordenou: trazei-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando de medo, e disse: na verdade, é morte por demais amarga. Diante disto, Samuel lhe replicou: assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, do mesmo modo a tua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E naquele mesmo instante despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a habitação de Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, até o dia de sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida, lamentando profundamente o ocorrido. Mas, de fato, Yahvé se tinha arrependido. Então, vamos lá, eu vou ler de novo aqui. Mas, de fato, Yahvé se tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel. Então, sabe aquela coisa que a gente sempre escutou de que Deus não se arrepende das coisas que ele faz?
Povo de Deus, a gente acabou de ler aqui que Yahvé se arrependeu de ter feito Saul como rei. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35, eu parei. Por quê que ele se arrependeu de ter feito Saul como rei? Porque Saul foi desobediente à vontade dele. Porque Saul foi totalmente contra os princípios que Yahvé havia declarado sobre ele. A gente precisa tomar muito cuidado, povo de Deus. Porque quando a taça da ira do Senhor, ela cai, ela transborda, e não tem quem faça ela ser recolhida novamente. O problema é que a gente gosta muito de viver na hipergraça. A hipergraça, ela não veio da parte do Senhor. A graça veio, a hipergraça não. A hipergraça, ela veio para fazer com que os filhos de Deus se desviem daquilo que é certo e correto. Saul aqui era para ter matado Agag. Mas ele se deixou levar pelas vontades, ele se deixou levar pelos olhos. Os olhos dele se engrandeceram com as coisas que Agag carregava, com os bois, com os novilhos. E ele achou que Deus era como ele. Ele achou que Deus iria se alegrar de receber um boi bonito como oferta, de receber uma ovelha bonita como oferta. Na verdade, o que aconteceu com Saul, muitas vezes acontece comigo e com você. O ego e o orgulho e a soberba tomam conta, a vaidade toma conta da nossa vida. Porque muitas vezes a gente gosta de mostrar para o outro aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não tem humildade. Aqui, Saul, ele podia ter acabado com Agag. Era para, na verdade, ele ter matado Agag. Mas ele levou Agag como um prêmio, como, eu sou o rei de Israel, está aqui o rei dos amalequitas. Nossa, eu vou colocar ele como um marco, para todo mundo ver que Deus deu para mim. Para todo mundo ver que Deus entregou Agag nas minhas mãos. Porque ele se sentia, porque às vezes Deus vai te dar, escuta o que o Senhor está falando, porque às vezes Deus vai te dar dons. Deus vai te entregar, às vezes, muitas bênçãos financeiras. Deus vai te entregar um povo para você conduzir. E você vai se achar como a quarta pessoa da Trindade. Não vai carregar humildade. E vai querer querer ser visto por aquilo que é obra de Deus. Não reconhecendo Deus como na totalidade. Mas, é porque, Deus me deu. Isso vai estar trazendo maldição para dentro. Mas olha a casa que eu tenho. Tá, mas a glória é de Deus. Não roube a glória do Senhor. Não seja como Saul. Deus está pouco se lixando. Deus não está nem aí para as coisas dessa vida. Deus não está nem aí para os sacrifícios. Ele só quer que você tenha uma vida de arrependimento, santificação e que destrua a natureza adâmica para que a natureza de Cristo, o seu DNA, seja tratado. Amém? Gente, a desobediência leva à ruína, o orgulho leva à ruína, o ego, a soberba traz morte, traz altivez de espírito. Saul foi totalmente aqui tomado pela altivez de espírito. E porque ele pegou, e ele... Gente, entenda aqui, o que é anátema? Anátema quer dizer amaldiçoado. Deus falou que era todo aquele povo para tratar como anátema. Então, era para tratar como um povo amaldiçoado. O que Saul fez? Ele pegou a maldição e levou para dentro da casa, para dentro do reino, para ele. Aí a gente vai ver o que aconteceu aqui. Capítulo 16. Vamos lá. Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Vamos lá. Tá sem som? Eu acho que tá com som normal aqui, tá ligado o microfone. Entra e sai de novo, Sheila, deve ser o seu aparelho, amém? Deve ser o seu celular, porque aqui eu acho que tá normal, amém? Então vamos lá, eu vou ler de novo aqui o primeiro versículo do capítulo 16. Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel:
Até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Até quando você vai ficar chorando por coisas que o Senhor já anulou da tua vida? Até quando você vai ficar jejuando por coisas que o Senhor já mostrou? Às vezes ele só faltou escrever para você entender que não faz mais parte da tua história. Até quando você vai ficar lutando por uma coisa que o Senhor já não quer mais para você? Porque aqui Samuel, ele não se conformava. E Samuel era um homem que tinha intimidade com o Senhor desde quando ele era criança. E aqui Samuel, ele ficou chorando, meu Deus, mas Saul, e ficava intercedendo por Saul, e ficava buscando por Saul, e até que o próprio Deus disse para ele, eu próprio o rejeitei, para que não reine mais. Até quanto que você vai ficar chorando? Até quanto que você vai ficar fazendo propósito, campanha por coisa que o Senhor já mostrou para você que não é para você fazer? Deixa eu te falar, tudo que a gente pede, o Senhor nos concede. Mas dia ou menos dia vai acontecer. Aí você está pedindo a vontade do Senhor ou você está pedindo a tua vontade? Porque se for a tua vontade, depois de um tempo, se não for a vontade do Senhor, você vai se arrepender das orações que você tem feito agora. Porque às vezes agora você está sendo dominado e dominada pela tua alma, pela tua natureza adâmica, pelas vontades da tua carne, pelas vontades da tua alma, e não pela vontade do Espírito Santo de Deus sobre você. Às vezes o Senhor já falou, chega, é ponto final, não quero mais. Você vai mudar de emprego, essa pessoa não é para você. Esse relacionamento em que você está desde quando você começou debaixo da mentira, do qual eu não era isso para, não é mais. E a pessoa está lá, empurrando. Não, tentando fazer dar certo. Não, mas eu vou fazer dar certo. Cuidado. Se você é esse tipo de pessoa que fala, eu vou fazer dar certo, irmão, você está fora da visão. Não, mas eu tenho que fazer dar certo. Se você tem que fazer dar certo é porque não é a vontade de Deus para você. Porque quando é a vontade de Deus para você, você não precisa fazer dar certo. Já dá certo por si só, porque é a vontade de Deus. Então ele se encarrega de fazer cumprir. Não cai nessa de que, eu vou fazer dar certo. Se você vai fazer o seu casamento dar certo, se você vai fazer um relacionamento dar certo, a empresa dar certo, será que Deus está dentro do negócio? Mesmo sendo um casamento, vamos lá. O casamento é um casamento de verdade? Vocês estão casados no civil? Porque se não for casado no civil, já não é casamento. Bem, abaixa aí, filho. Se não for um casamento que está dentro da lei de Deus, dentro da lei dos homens, então vamos lá. Então, alguns pontos. Primeiro, irmão, você estava casado com ela legalmente? Se você estava casado com ela, você tem que entender aquilo que o Senhor está mostrando. Teve adultério? Teve adultério? Teve. Teve adultério. Você perdoou ou ela perdoou? É verdadeiro? É genuíno? Se houve perdão, se é verdadeiro, é genuíno, é óbvio que Deus, ele abomina o divórcio. Mas quando Cristo fala que a carta do divórcio existe, mas por que a carta do divórcio existe? Por conta da dureza do coração. Ela abandonou o casamento. Então vamos lá, ela abandonou o casamento. Por que ela abandonou o casamento? Povo de Deus, quando o Senhor fala que tem coisas que acabou, é porque acabou. Eu vou usar um exemplo da minha vida para vocês entenderem. Por que da minha vida? Vamos lá, eu acredito que Deus queira falar alguma coisa aqui, por isso que então nós entramos aqui. Crise financeira. Então, irmão, eu vou te contar o testemunho da minha vida, que não é de forma direta, mas indireta, porque foi o que aconteceu com meu marido. Hoje ele está trabalhando, ele não vai poder contar, mas eu vou te explicar o que aconteceu. O meu marido, ele foi casado no civil e no religioso com a primeira esposa dele. Ele era uma pessoa que ele tinha muita dificuldade financeira. Eles casaram muito novo, né? Na verdade, o meu marido casou para sair de dentro da casa dele, porque o padrasto dele era uma pessoa que não tinha muito amor por ele e ele já estava de saco cheio de ser maltratado. Ele achou a oportunidade do casamento, que ele gostava da moça, de pegar
e sair de dentro da casa da mãe dele, do padrasto, para ter uma vida. Só que ele não tinha uma estrutura financeira. O que aconteceu? A mulher dele, naquela época, casou por casar, não casou porque amava. E o que aconteceu? Passado o tempo, eles ficaram uns anos juntos, ela acabou engravidando, e a vida não era um conto de fadas como ela imaginou que seria. Ele tinha o suficiente para não passar fome. Passava dificuldade? Passava, como toda família, na maioria das vezes, passa. Mas ele era um homem que trabalhava, ele era um homem que ele saía de casa e ele voltava para casa com o sustento, com o pão. Até o que aconteceu? Ela traiu o meu esposo. A ex-mulher dele traiu ele com o marido atual dela, que era o quê? O chefe dela. Nisso, meu marido, ele ficou, eu não vou poder falar essa palavra, ele ficou com aquela doença, né, que começa com D e termina com São. Ele não saía de dentro de casa. E foi aí que ele conheceu Jesus. E ele começou a fazer campanha, ele começou a subir monte, ele começou a fazer um monte de coisa pedindo para a mulher voltar. Senhor, traz ela de volta, porque eles tinham acabado de ter um filho. O filho dele tinha 2 anos quando ela saiu de casa, quando ela traiu o meu marido e foi morar com o patrão dela. Então ela tinha, o filho deles tinha 2 anos. E ali ele começou a buscar Deus, mas não começou a buscar Deus para ter vida com Deus, começou a buscar Deus para ter o casamento de volta. Porque ele já era uma pessoa que ele já não tinha tido pai, e ele não aceitava que o filho dele também não tivesse uma família. E aí, resumindo a história, para a gente não prolongar, ele começou a fazer campanha, fazer oração, subir monte, e jejuar, e buscar, e Deus pegou e falou assim, não. Deus usou 3 pessoas para falar para ele. 3 homens de Deus, não é mais ela não quer, ela abandonou. Para de sofrer, para de buscar. Foi então que da última vez, quando ouviu pela 3ª vez, é como se tivesse algo tirado dentro do coração dele. E aí ele parou. Ele falou, ela não quer, eu também não quero. E aí ele se permitiu ser tratado por Deus. Depois de 7 anos que aconteceu isso, o que aconteceu, povo de Deus? Aí nós nos encontramos e nós casamos. Por que eu contei essa história? Porque talvez você está lutando por algo que o Senhor já mostrou para você que não. Não é porque você foi casado, amém? Que o Senhor vai restaurar um casamento. Por quê? A pessoa tem que querer. Então, quando Jesus diz lá no Novo Testamento que a carta do divórcio ela existe, na verdade, por causa da dureza do coração, é por conta disso. Se uma pessoa não quiser, Deus não vai obrigar. Porque não adianta nada você querer um casamento de volta em que a pessoa não teve um coração tratado e ela não se arrependeu verdadeiramente. Às vezes, você casou com essa pessoa porque não era nem para você ter casado. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender como que funciona? Quando Jesus fala da dureza do coração é porque tá cheio de gente que volta. Eu sou totalmente a reconciliação do casamento, porque essa é a visão do meu pai. Mas o que adianta, Deus o livre guarde, eu separar do meu marido, um exemplo, né? Ele me traiu ou eu traí ele, eu dizer que perdoo, mas que na primeira briga, que na primeira oportunidade, eu vou jogar na cara dele tudo que ele fez ou ele vai jogar na minha cara tudo que ele fez. Porque casamento é igual Cristo. As pessoas não entendem o que é o real casamento. O casamento é como Cristo. Você errou, Jesus não te perdoa, ele lança no mar do esquecimento. Agora, nós seres humanos, o teu cônjuge erra, você não lança no mar do esquecimento. Na primeira briga, você taca na cara tudo que ele fez ou ela tudo que fez para você. Será que nós estamos nos comportando exatamente como é a visão de casamento? Como o noivo cuida da noiva? Porque Jesus não fica lançando os seus pecados na sua cara. Ele perdoa. Quem fica te acusando do teu erro é Satanás. Jesus, ele pega na cruz e ele coloca na cruz. Ele, Michele pecou, fez isso, ela se arrependeu, pronto, mar do esquecimento. Agora nós não. A nossa natureza adâmica não. O nosso cônjuge erra, a primeira oportunidade que tem é, mas você me traiu na primeira oportunidade.
Ai, mas você fez isso. Então, às vezes, o Senhor tem mostrado, para de buscar por coisas em que eu não estou mais ali. Ou, na verdade, eu nunca estive ali. Porque nem todo casamento é da vontade de Deus. Nem toda união foi Deus que uniu. Existem pactos que as pessoas acham que é casamento, mas é pacto. Eu participei disso. E aí? E aí o que aconteceu? O meu esposo ficou com o filho dele? Não. O meu esposo não ficou com o filho dele. O que aconteceu? Esse cara, né? Ele ficou com a mulher, né? Com a ex-esposa dele e levou o filho. E aí, gente, tem coisas que eu não posso falar aqui, amém? Mas o meu marido continuou pagando a pensão, pagou a pensão tudo direitinho, mas eles meio que privaram o meu enteado de ver o pai dele. E até hoje existe essa dificuldade. Então, assim, gente, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque a gente viu o que aconteceu com a pastora Sandra, né? Que ela estava contando o testemunho e ela foi processada por contar a própria história dela. Então, tem coisas que o Espírito Santo de Deus me poupa de contar detalhes, porque são coisas que eu não posso ficar falando aqui, mas para vocês entenderem. Então, será que Deus estava desde o início naquele casamento? Porque o meu marido, ele não casou com ela porque amava plenamente. Ele casou com ela para fugir de dentro de uma situação do qual ele estava sendo opresso dentro do lar dele. Será que Deus estava ali? Para vocês verem como Deus trabalha. Eu e o meu marido, nós frequentávamos o mesmo lugar quando nós éramos solteiros. Só que Deus nunca permitiu a gente se encontrar. Porque eu, na minha altivez de espírito, na minha arrogância, que eu me achava, né, sei lá o que eu achava, eu não sei o que se passava na minha cabeça, eu jamais iria dar bola para o meu marido. E ele também iria jamais dar bola para mim, porque eu sempre fui o perfil de mulher dele, mas ele nunca foi o meu perfil de homem. E eu fumava, eu bebia, eu ficava balão mesmo, de tanto que eu chapava o coco. E meu marido, ele nunca gostou desse tipo de coisa. Meu marido nunca colocou um gole de cerveja na boca. Meu marido nunca gostou de cigarro. E eu fumava, eu bebia, eu era muito louca. E nós participávamos do mesmo rolê. Mas Deus nunca permitiu a gente se encontrar. Por quê? Não era o tempo. A gente foi se encontrar, olha quanto tempo depois, anos depois. E nós nos encontramos dentro da casa de Deus. Eu tratada, sarada, curada, sem capeta. Ele tratado dos traumas. Ele tratado de um casamento fracassado. Ainda com coisas, com arestas que precisavam ser reparadas? Sim. Mas no momento que o Senhor determinou. Porque entenda algo. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Deus não vai unir, amém, um homem e uma mulher somente por atração carnal, somente porque a gente se dá bem. Não. Deus une aquilo que eu carrego com aquilo que ele carrega, aquilo que você carrega com aquilo que a moça que você quer, que o marido, que o moço que você quer carrega. O meu ministério se completa com o ministério dele e vice-versa. Ele canta rap e eu também. Eu sou profeta, ele também. Então vocês conseguem entender como que Deus trabalha? Então quando Deus fala aqui, por que você fica pranteando se eu próprio já rejeitei? Por que às vezes você fica lutando por coisas que o Senhor está dando sinais? Isso aqui, entenda, é quando o Senhor dá sinais de que não faz mais sentido. Tipo, eu não estou ali. A dureza de coração ainda existe. Bem, a dureza de coração ainda existe. Para um casamento ser restaurado, você tem que lançar muita coisa no mar do esquecimento. E Deus restaura. Eu creio. Deus restaura. Deus mostra. Deus fala quando é para você persistir. Deus dá sinais. Deus, ele fala, continua. Olha, tá aqui, filha, faz isso. Como eu sei que é para mim continuar? Deus vai falar para você tudo que você tem que fazer.
Às vezes ele vai falar através de homens, pastores, missionárias, do líder. Às vezes ele vai te dar sonhos proféticos. Às vezes você vai estar orando e Deus vai falar com você. Às vezes vai aparecer uma pessoa que você nunca viu na vida, dentro de uma live, dentro de um ônibus, dentro de um carro, dentro do metrô. E Deus vai pegar e vai falar para você, olha, eu senti aqui de Deus que Deus está pedindo para falar isso e isso aqui para você, que é para você lutar pelo seu casamento. Deus fala. Quando é para você lutar, Deus fala. Você pode ter certeza que Deus fala. E ele se encarrega de fazer. Por que ele se encarrega de fazer? Porque aí ele vai lá e ele vai tratar aquele coração. Mas eu conheço diversas pessoas que Deus também não permitiu que voltasse. Por que Deus não permite que volte? Porque ele sabe que a pessoa não vai ter o coração tratado e arrependido. É aí onde entra a dureza do coração. Aí, por que é difícil desapegar? Por que é difícil você desapegar? Porque a tua alma está presa na alma daquela pessoa, então você precisa cortar a ligação da alma. Porque quando você tem relação sexual com uma pessoa, a tua alma fica ligada com ela. O ato sexual traz ligação de alma, é um pacto, é uma aliança. É por isso que você não pode sair se deitando com qualquer pessoa que você vê na balada. É por isso que você não pode sair se deitando com qualquer namorado que você tem. Eu namorei com um hoje, amanhã eu tô com outro, eu tô deitando com ele. Você tá fazendo pactos e lançando a sua alma com outra alma, com outra alma. Por isso que você não desapega. Amém? Até hoje eu penso muito nela. Irmão, o que eu te aconselho é: busque a resposta e o direcionamento do Senhor. Eu não sei se você já ouviu da parte de Deus, que é para você continuar lutando. Amém? Mas busque direcionamento do Senhor. O fato de você pensar não significa que é a vontade de Deus para você, porque às vezes é a sua alma gritando. Às vezes você está se privando, amém? De viver algo que o Senhor preparou para você, porque você ainda está preso nas suas emoções. E Deus cura emoção. Ele apaga. Ele apaga. Eu sou testemunha do que eu estou vivendo hoje na minha vida, porque eu também tive relacionamento em que eu não conseguia desapegar, mas quando eu deixei Jesus tratar, eu me permiti viver aquilo que o Senhor tinha para mim. E hoje eu tenho uma família, para honra e glória de Deus, abençoada, que foi propósito de Deus para minha vida. A promessa que eu tinha de um filho, porque eu já tinha duas, mas eu ainda tinha uma promessa de um filho homem, veio com esse marido. Mas por quê? Porque eu me permiti ouvir a vontade de Deus e não deixei a minha alma falar, por mais que doesse, por mais que eu sentisse falta. Eu permiti Deus fazer. Amém? Vamos lá. Então vai. Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu envio a casa de Ishai, Jezé, de Bet-Belém, porque escolhi dos seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vida é de bom augúrio, profeta? Porque quando um profeta chegava na cidade, eles precisavam perguntar. Porque às vezes o profeta ele levava palavras de morte, porque às vezes aquela cidade tinha pecado contra o Senhor, ou ele levava bênçãos. Então aqui eles perguntaram: a sua vida é de bom augúrio, é de boa sorte, é para trazer bênção? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venha em paz. Vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Então um profeta, ele vai trazer tanto palavras de bênção, como também uma palavra de correção. Não fica você pensando que profeta é aquele que só traz palavra de prosperidade, é aquele que só fala que a sua casa vai ser abençoada, que vai dar tudo certo. Um profeta de verdade, ele traz correção. Um profeta de verdade, ele vem para trazer separação do que é certo e o que é errado. Se Deus está falando que é cajado, é cajado. Se Deus está falando que é pão, é pão.
Então, se você é o tipo de pessoa que você sai indo em culto profético, fica vendo live de revelação, achando que Deus vai estar só falando bênção, cuidado, que talvez não seja um profeta de verdade. É um espírito de engano. Amém? Vamos lá. Versículo 6. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Não, peraí, bem. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, parece que uma situação que você está vivendo é a vontade de Deus. Ah, não, mas parece que é. Mas parece que ela quer, mas parece que ele quer, mas parece que esse é o trabalho. Parece. Por isso que eu falei, Deus vai falar no teu coração se é para você continuar ou não. Deus vai falar se esse trabalho é para você ou não. Os nossos olhos carnais enxergam aquilo que a gente quer enxergar. Aquilo que é bonito aos nossos olhos. Eu quase perco a minha bênção porque os meus olhos estavam acostumados para as coisas que não tinham nada a ver. E aí? A gente tem que aprender, povo de Deus, a sentir com o coração, com o espírito, e não com aquilo que os nossos olhos carnais veem. Samuel aqui era um profeta, e olha que ele era profeta. Ele tinha discernimento de espírito, cara, ele falava tete a tete com Deus. E ele se deixou levar. Ele achou que Eliabe, só porque ele era forte e era um ungido, porque Saul, que foi ungido rei antes, era forte. Mas entenda que Saul foi a decisão, a escolha do povo e não a escolha de Deus. Pega a visão. Faz sentido? Saul tinha sido a escolha do povo e não a escolha de Deus. Às vezes a tua escolha é o que está agradando a tua alma, mas não vai agradar o Espírito Santo de Deus. Ei, escuta o que o Senhor está falando aqui, gente. Aprenda a discernir a vontade do Senhor. A vontade do Pai muitas vezes não vai agradar os teus olhos, vai fazer você sofrer no início, porque a sua alma não está querendo a vontade do Pai. Porque muitas vezes a vontade do Pai não vai agradar a tua alma, cara, a vontade de Deus muitas vezes não vai agradar o teu corpo físico, não vai agradar a tua carne. Você vai debater para viver a vontade de Deus. Você vai debater a vontade de Deus, mas a vontade de Deus depois vai trazer bênção e não maldição. A vontade de Deus não vai fazer você derramar uma lágrima. A vontade de Deus não vai fazer você entrar em prejuízo. A vontade de Deus não vai fazer você chorar. A vontade de Deus não vai fazer você retroceder, muito pelo contrário, vocês vão crescer, você vai avançar na presença de Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos lá, versículo 8. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Sama, porém Samuel declarou: também este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou Samuel aos seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes todos são os seus filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel, oi bem, vai lá. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: mande buscá-lo, porque nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Peraí, deixa eu só liberar aqui, gente. Jessé mandou chamá-lo. Ele era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos.
E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Vamos lá. Aquele que é escolhido pelo Senhor, aquilo que é a vontade de Deus, ele vai ser esquecido de todo mundo. Ninguém vai acreditar que é. Não vai fazer sentido para ninguém. Agora vamos mudar aqui, que o Espírito Santo está falando. Às vezes a visão que os outros têm do teu relacionamento, da tua vida, da tua vida espiritual, da tua vida financeira, aos olhos dos outros não faz sentido nenhum. Você é o menor. Ou você mesmo é o esquecido. Ou você mesmo foi colocado de lado. Ou você mesmo foi aquela pessoa que ninguém nunca deu um centavo por você. Mas vai chegar um dia em que Deus vai pegar e falar assim: ei, Esther, onde estão os teus acusadores? Ei, Michele, onde estão aqueles que te apontavam, que te esqueceram? Porque quando Deus faz, ele faz. Quando Deus ele quer mover, ele move. Os outros querendo ou não, as pessoas achando que você tem capacidade para tal coisa ou não, é a vontade de Deus expressa. A vontade de Deus aqui era Davi. Os irmãos de Davi tinham porte de guerreiro, tinham porte como os de Saul, mas eles não carregavam algo principal, um coração segundo o coração de Deus, que era como o de Davi tinha. Hoje, Deus não quer pessoas de porte, Deus não quer pessoas de dinheiro, Deus não quer pessoas que tenham posicionamento político, cargo eclesiástico, Deus não quer nada disso. Deus quer pessoas que tenham um coração disposto a honrá-lo e a servi-lo e a liberar palavras de adoração que subam como um aroma suave às suas narinas. É isso que Deus quer. Às vezes você está esquecido aí, cuidando das ovelhas do teu pai. Você está esquecido por homens, mas jamais por Deus. Às vezes você está passando por esse problema em que você ama uma pessoa, mas que a pessoa não está nem aí. Mas Deus está preocupado contigo. E ele fala: se você soubesse o que eu tenho preparado para você. Porque às vezes a gente fica preso naquilo que os outros olham, naquilo que os outros vão achar, naquilo que a nossa carne está sentindo e não que o nosso espírito está querendo viver e precisa viver. Versículo 14. Davi é convocado por Saul. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul. E um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então vamos lá. Às vezes, você acha que uma tormenta vem só da parte do capeta. Às vezes, você acha que alguma coisa espiritual só vem, porque estão fazendo macumba para mim, porque estão com inveja. Até para a inveja vir pegar em você, tem que ter a permissão de Deus, porque você deu legalidade. Às vezes não tem inveja nenhuma. Às vezes Deus permitiu mesmo um espírito de tormento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você faltou com posicionamento. Porque você foi desobediente. Porque você deixou o ego, o orgulho, a soberba tomar conta de você. Que foi o que aconteceu com Saul. Porque Deus tinha dado uma ordem para Saul: mata o rei de Agag, anula. Eu trato eles como anátema, como maldição. Ele não cumpriu as ordenanças do Senhor. Ele não cumpriu. E ali aquilo que era maldição para o rei de Agag e os amalequitas veio sobre a vida de Saul. Versículo 15. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes seus servos busquem um homem que saiba dedilhar harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se operar de ti, o homem tocará liricamente e tu se sentirás melhor. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo.
Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, um belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem e de bela aparência, e Iavé está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação: mande-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Ele fazia o quê? Cuidava das ovelhas. Não fazia nada além disso. Cuidar das ovelhas naquela época era visto como um serviço desprezável. Pastor naquela época não tinha reconhecimento nenhum. Os que eram bem vistos eram aqueles que eram, amém? Que plantavam, que saíam para a batalha, que eram mercadores. Esses eram que eram os bem vistos. Aqueles que cuidavam das ovelhas não tinham reconhecimento nenhum naquela época. Versículo 20. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. O que é um escudeiro? O escudeiro é aquele que vai na frente. Um escudeiro é aquele que está ali na linha de frente protegendo a pessoa. Qualquer coisa que acontecer, primeiro vem sobre o escudeiro, porque ele está com o escudo. É ele que protege. Olha só. Deus pegou da visão de muitos que não tinha reconhecimento nenhum. Deixa ele cuidando das ovelhas porque ele é um bastardo, deixa ele cuidando das ovelhas porque ele é pequeno, porque ele não é fruto de um casamento legítimo, deixa ele cuidando das ovelhas, mas Deus, quando chama, ele faz você entrar na presença dos grandes e te coloca desde o início do lugar de destaque, porque você é um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço, e Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Povo de Deus, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela traz paz por onde ela pisa, ela traz vida e não morte. Ela é colocada no lugar de destaque, de honra. Mesmo que as outras pessoas não entendam, mesmo que as outras pessoas não conseguem enxergar, mas por que fulano está onde está? Mas por que fulano chegou onde chegou? É porque quando o Espírito de Deus está ali, e ele vai fazer se cumprir aquilo que é desejo do coração dele, ninguém pode impedir. Ele faz as coisas loucas deste mundo parecerem normais. É normal. E as pessoas não vão querer entender, e as pessoas não vão querer aceitar, porque foi o que aconteceu com Davi, todo mundo ficou aqui questionando, mas por que Jessé teve tantos filhos? E foi justamente o filho mais esquecido, o filho esquecido que ninguém queria. Nem os próprios irmãos gostavam de Davi. Nem os próprios irmãos queriam ele. Mas ele foi colocado como um escudeiro na casa de Saul. E quando ele simplesmente tocava, ele só tocava. Ele não cantava, ele não fazia composições, ele só tocava, ele só dedilhava a harpa. Os espíritos que atormentavam Saul batiam de retirada. O que eu estou querendo dizer aqui, povo de Deus, é uma pessoa que carrega a essência, uma pessoa que carrega verdadeiramente a presença, uma pessoa que sabe quem é em Cristo, ela não precisa ficar fazendo nada, basta a presença. Que os espíritos malignos, eles batem em retirada. É apenas uma ordem, é apenas a presença. Será que o espírito que saía de Saul porque ele tocava ou por causa do espírito que estava nele? É uma junção. Por quê? Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Davi,
automaticamente o dom que já estava sobre Davi, ele se linkava com o Espírito Santo de Deus. Então era a presença, amém, do Espírito Santo de Deus com a unção que saía das liras que Davi tocava. Porque um louvor, povo de Deus, a música, a frequência musical, ela tem poder de atrair espíritos malignos ou de afastar espíritos malignos. Então, quando uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus dedilha composições, dedilha as músicas, dedilha as notas musicais que se unem com o Espírito que está sobre ele, automaticamente muda o ambiente, automaticamente muda uma vida, automaticamente você traz algo novo para dentro daquele lar. E foi o que acontecia com a vida de Davi. Tem muita coisa para ministrar. Eu acredito até que eu posso. Amanhã a gente pode continuar falando um pouco mais sobre isso, acerca das músicas, amém? Acerca daquilo que Deus usava a vida de Davi com a música. Porque, povo de Deus, a música, o louvor, a adoração muda você primeiramente. Amanhã a gente vai continuar aqui nesse capítulo 16, amém? O Espírito Santo pede para que eu continue isso amanhã. A adoração muda você. A adoração te transforma. A adoração faz você quebrar pactos. A adoração faz você quebrar alianças. A adoração faz você se desconectar do velho e entrar no noivo. É por isso que a palavra lá no Novo Testamento fala que o Senhor procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque quando você adora em espírito e em verdade, o próprio Espírito Santo de Deus habita em você. E quando ele habita em você, ele faz com que toda dor, todo trauma, toda sujidade de pecado caia para fora, sai. Então adore ao Senhor em espírito e em verdade. Michele, vou falar uma coisa aqui. Quando você começar a adorar o Senhor em espírito e em verdade, independentemente da situação que você esteja passando, você vai começar a ouvir os direcionamentos que Deus tem para falar para você. Se é para você continuar, se é para você parar, se é para você continuar lutando pelo teu casamento, se é para você continuar nesse emprego, eu não sei qual é a resposta que você precisa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã é: se comporte como um adorador. Mesmo que você esteja na situação de Davi, mesmo que você esteja aqui como um esquecido, como um trocado, como um humilhado, como uma humilhada, como uma pessoa que aos olhos do mundo não tem valor nenhum. Aos olhos do mundo você pode não ter valor nenhum, mas para Deus você vale muito. Você pode ter sido trocada, você pode ter sido trocado, você pode ser esquecido pelos seus pais, mas o teu pai jamais te esqueceu. E ele quer que você se comporte como um adorador em espírito e em verdade, para que você comece a receber as respostas do céu, porque enquanto você adora, Deus fala com você. Porque enquanto você adora, você automaticamente entra na obediência. Quando você é adorador, você já não é mais rebelde. Quando você é adorador, você não precisa ficar fazendo campanha atrás de campanha para você ter respostas. Porque o Espírito está sobre você. Então você orou, você recebeu resposta. Quando você adora, você entende que o jejum é para te conectar ainda mais com Deus. É para matar a natureza terrena e trazer a natureza do Espírito. Eu falo isso por experiência de vida. Antes de eu ter uma vida de jejum, jejuada, regrada, eu era uma adoradora. Eu sempre fui uma adoradora. Michele, o que é ser um adorador? O que é ser uma adoradora? É você buscar a Deus, independentemente da situação que você esteja. É você adorar, verdadeiramente. É você passar horas cantando, declarando palavras ao Senhor. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, passa tempo comigo, eu te adoro, Jesus. É você colocar literalmente louvor e não se preocupar com o que as pessoas, os seus vizinhos vão achar, o seu cônjuge vai achar, o que os seus filhos vão achar. Povo de Deus, as minhas filhas já tiraram sarro de mim dançando.
Porque eu danço com o Espírito Santo. Hoje, para elas, já é normal, porque elas eram novinhas na época, então elas achavam engraçado. Mas eu passava tempo dançando com Jesus. Eu nunca fui uma pessoa de fazer muito jejum. Agora o Senhor me pediu mais jejuns. Porque você vai crescendo, amadurecendo espiritualmente, e a sua busca e a sua entrega vai mudando. Mas seja um adorador. Deus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Ele quer que você escute a voz dele. Se é para você continuar, se é para você parar. Se ele está mandando você parar, para. Se ele está mandando você continuar, continue. Mas não seja mais conduzido pela tua vontade carnal. Mas não seja mais conduzido por aquilo que te traz prazer momentâneo. Não seja mais como Samuel, que fica rogando por algo que o Senhor já falou: ei, acabou, é o fim. Não faça mais. Eu não estou mais nisso daí. Eis que eu tenho algo novo. O coração da pessoa não mudou. Ela não vai mudar. Deus não quer que você fique preso a situações do qual ele vai estagnar. Você vai ficar estagnado. Sabe por quê? Porque ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Ele não interfere no livre-arbítrio. Por isso que ele deixou o livre-arbítrio, para a pessoa escolher. A pessoa decide o que ela quer fazer. Deus não obriga ninguém a nada. Quem obriga as pessoas a fazerem alguma coisa é Satanás. Deus não. Deus é cavalheiro. Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é um gentleman. Ele é educado. Ele pergunta se pode acessar você, ele pergunta se ele pode mudar a sua vida, ele pergunta se você dá permissão, eu posso entrar e mudar? Eu posso mexer aqui, filho? Eu posso tratar isso aqui? Ele não chega com os 2 pés fazendo arruaça. É você que convida ele para entrar. É você que fala: não, Jesus, eu sei que vai doer. Mexer nessa área aqui ainda está um pouco doída, mas pode entrar e pode mudar. Muda tudo de lugar. É você que permite isso, não é ele. É você que fala: pai, entra, tô aqui. Então que hoje, em nome de Jesus, você venha, independentemente de você estar se vendo como um Davi, independentemente de você estar se comportando como Samuel se comportou por conta da atitude descabida e fora de lógica de Saul. Que você venha, em nome de Jesus, estar alinhado com a vontade de Deus, adorando ao Senhor, buscando a face dele, buscando a verdade dele e a vontade. Em primeiro lugar, busque a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida não vai agradar as pessoas. Você pode ter certeza que, na grande maioria das vezes, a vontade de Deus não vai agradar muitas vezes nem a gente. Porque nós estamos ainda presos a sistemas demoníacos, a padrões mundanos, a padrões de trevas. E a nossa alma não aceita sair do lugar de conforto. A nossa alma ela não gosta de ser perturbada, de ser ali agitada para tirar as coisas que precisam ser tiradas e ela entrar no alinhamento. Então, às vezes, medo do desconhecido, perfeito. Então, às vezes, o que Deus vai fazer na tua vida não vai te agradar no início. Para você não vai fazer sentido, cara, que loucura. Que palavra é essa que veio logo numa segunda-feira que está mexendo com tudo aqui por dentro? É porque, primeiro, antes de Deus colocar em ordem, ele vai fazer uma bagunça dentro de você para tirar tudo que precisa ser tirado. Eu gosto de dar esse exemplo. Quando você vai fazer, e aí a gente ensina. Quando você vai fazer uma faxina para limpar uma casa, você primeiro bagunça tudo. Você muda a cama de lugar, você arrasta a geladeira, você puxa sofá, você puxa móveis, você levanta, passa pano, tira e vai tirando aquele bolo de poeira. E vai tirando, e vai limpando. E tira a roupa velha. E aí depois você vai colocando tudo em ordem. Não é assim que funciona? A mesma coisa é a sua vida espiritual. A mesma coisa é a sua alma. Vai parecer que vai ficar tudo uma bagunça total. Só que aí Deus vai lá e você permite, e ele vai te limpando, e ele vai limpando, tirando o que precisa ser tirado, curando o que precisa ser curado, colocando em ordem o que precisa ser colocado em ordem, para depois vir e fluir e começar a trocar o seu DNA.
Porque Deus vai trocar o DNA. Deus, ele troca literalmente o DNA. Ele tira o DNA de Adão e coloca o DNA de Cristo. Ele tira a natureza de pecado, a natureza que a gente nasce como pecador, e ele coloca a natureza do Redentor. Mas para isso, ele vai fazer um rebuliço dentro de você. Porque não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem como derramar da presença num recipiente que está sujo. Ele vai restaurar você. Ele vai fazer um vaso novo. E às vezes um vaso novo ele precisa ser quebrado. Ele precisa ser moído. Porque você é feito do pó, porque você é feito do barro. E o barro ele desce nas mãos do oleiro quantas vezes for necessário. Porque o barro, a natureza do barro, você joga água, ele amolece. E ali o oleiro ele vai, ele amassa, ele faz uma nova massa e depois ele vai e ele te molda de novo, de acordo com o formato que ele quer. É isso que Deus faz com a minha vida e com a tua vida quando a gente permite ser acessado por Ele. Deus quer fazer algo novo. Você está disposto? Você está disposta a viver algo novo? Irmão, irmã, eu não estou falando que vai ser fácil. Mas eu posso te garantir que vai valer a pena. Eu não estou falando para você que não vai doer. Mas eu posso te garantir que depois você vai derramar lágrimas de felicidade. Eu também não vou falar que você nunca mais vai sofrer, porque isso é uma grande mentira, mas eu posso falar para você que todo sentimento que você tiver, toda dificuldade que você for passar, Cristo, você vai sentir ele de forma diferente. Não vai ser fácil. Assim como não foi fácil para Cristo. Porque seria diferente para mim e para você. Muitas vezes a gente pergunta para o Senhor, Senhor, por que tanto sofrimento? E se esquece que o maior sofrimento quem teve foi Ele. E que o nosso sofrimento perto daquele que Ele teve não é nada. Porque se você pedir para Ele, Pai, tira esse fardo pesado que está sobre as minhas costas e coloca o teu jugo que é suave, Ele vai tirar. O problema é que a gente às vezes quer caminhar sozinho, do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas vontades, sem querer renunciar, sem querer obedecer, sem querer a vontade de Deus plena, verdadeira e genuína. E o Senhor quer obediência e não sacrifício. Amém? Vamos orar? Pai, primeiramente eu te louvo, bendigo e exalto ao teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigada porque eu sei que o Senhor trouxe direcionamento, que o Senhor trouxe respostas, o Senhor trouxe, papai, alinhamento para muitas vidas aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue trabalhando, Senhor, nessas vidas. Que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, trazendo, papai, aquilo que eles buscam diante da tua doce e santa presença. Pai, que eles sejam fortificados em ti. Que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, alinhados com a tua vontade, alinhados com a tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, nessa segunda-feira, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável venha ser, papai, instaurada sobre nós. Em nome de Jesus, que a gente possa despertar para o novo. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, estar alinhados com a tua vontade, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor traga revelações aos teus filhos. Que em nome de Jesus todo espírito de rejeição, todo espírito de abandono, todo espírito de acusação, todo espírito, Senhor, que está vindo sobre a vida deste homem, desta mulher, fazendo com que ela se torne, papai, se ache que é esquecido ou esquecida, eu declaro que tudo isso é anulado pela autoridade que há no nome de Jesus. Nós anulamos toda palavra de maldição. Nós anulamos toda tentativa de das trevas, Pai. De fazer com que este homem, esta mulher, se enxergue, Pai, como uma coisa que não é real. Eu declaro que toda mentira das trevas é apagada agora da vida deste homem e da vida desta mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que eles escutaram, tudo aquilo que eles têm vivido, Pai, que veio, Pai, para contaminar a alma, que veio, Senhor, para trazer, papai, desespero, para trazer tristeza, para trazer desunião, Pai, para fazer com que muitas vezes eles se desviem do caminho
Em nome de Jesus, eu declaro que é anulada agora toda palavra, todo sentimento contra a vida deles, contrário, Pai. Eu declaro que é anulado agora. Os anjos do Senhor passam uma espada de fogo. Traz divisão, Senhor. Traz divisão, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro santidade, Pai. Eu declaro o Espírito Santo de Deus trazendo santidade sobre essas vidas. Eu declaro o alinhamento dos céus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o fluir do Espírito Santo, Pai, sobre eles nesta segunda-feira, Senhor. Toca, Pai, no útero espiritual de cada um deles. Que eles venham ser ativados, ó Pai, em nome de Jesus, na intimidade contigo. Eu declaro que a natureza adâmica hoje cai por terra. E eu declaro e profetizo que nova criatura são. Não são mais criaturas, mas filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, com vestes trocadas, com vestes alvas, lavadas no sangue do Eterno. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que a natureza de Yeshua começa, em nome de Jesus, a impactar essas vidas. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que eles começarão a ter o DNA deles transformados, Pai. Em nome de Jesus. E a obediência, o espírito da obediência, recaia sobre todos nós nesta manhã. Obedeceremos a tua palavra, obedeceremos a tua vontade. Não importa, Pai, o que os outros vão achar. Doa o que doer, mas saberemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, povo de Deus, que Deus abençoe vocês. Amém? Que o Senhor possa continuar falando com vocês nesta manhã. Que o Senhor continue ministrando ao espírito de vocês, matando a vontade carnal de cada um de vocês. Que vocês venham ter a natureza de vocês tocada e transformada. Não se espantem se de repente vocês começarem a sentir desejos do espírito que antes vocês não sentiam. Como assim, Michele? De querer ficar mais tempo na presença de Deus. Às vezes você vai sentir algo aqui na tua coluna, que na hora que você está orando, passando muito tempo na presença de Deus, você sente como se fosse um arrepio, assim, bem na sua coluna, aqui. Por quê? Aqui é onde está a medula. A medula é onde tem o nosso DNA. E Deus vai começar a mexer. Deus tem mexido em DNAs. Então, às vezes, você está passando muito tempo na presença de Deus e a tua fome e a tua sede pela presença do Senhor vai aumentar. E você vai sentir como se fosse algo assim, um vento, um sopro, bem aqui na sua coluna. E isso é porque Deus está tocando no teu DNA. Deus, ele está mudando os DNAs. É tempo de mudança de DNA. Então, Deus vai estar tirando a natureza adâmica e ele vai colocar o DNA de Cristo. Então, se você tem esse hábito de orar, eu não sei se você tem, mas se você pede para Deus, Senhor, coloca o teu DNA em mim, você pode ser que você sinta isso. Ai, mas e se eu não sentir, significa que Deus não está trocando? Não, é que tem pessoas que são sensíveis. Eu sinto muito forte, e eu conheço algumas outras pessoas que estão sentindo também. Mas não significa que se você não sentir, Deus não está trocando, Deus está trocando. Então Deus está ativando, amém? Deus está alinhando todas as coisas, amém? Glória a Deus.